Aqui é o professor Keison Sucesso e hoje eu trago no canal mais uma questão show envolvendo um conteúdo muito cobrado em provas de Olimpíadas, escolas militares, concursos, vestibulares, que é a nossa famosa radiciação. Então vem comigo, acompanhe essa resolução, porque na aula do Keison eu não me estresso. Porque ele não tem fama, ele tem o sucesso. Então vamos de questão, galera. Beleza? Então a questão diz o seguinte, olha só. Calcule o valor de x na equação 3 sobre 2 multiplicado pela raiz de 3 menos a raiz quadrada de x, mais 5 sobre a raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 3, mais 2 sobre a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 2, tudo isso igual a zero. Beleza. Então, inicialmente, vamos fazer um lembretezinho. Quando eu tenho, 1 sobre a raiz de A mais a raiz de B, quando eu vou racionalizar isso aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo, trocando o sinal do meio, pois a intenção aqui é eliminar do denominador essas raízes. Então, eu multiplico em cima e embaixo pela raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B. Então, em cima fica sendo, raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B, sobre. Embaixo eu vou ter o produto da soma pela diferença, que na verdade é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá bom? Muito bem. Então aqui fica sendo, raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B sobre A menos B, porque cancelamos as raízes, beleza. Então, no caso, se aqui for menos, aqui vai ser mais, tá? E aí, aqui ficaria mais, e no embaixo continuaria a mesma coisa. O produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, Eu vou chamar isso aqui de A. Azão, né? Então, A vai ser 5 sobre a raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 3. Então, aqui, para que eu possa eliminar essa raiz do denominador, para que fique só um número sem raiz, eu vou multiplicar em cima e embaixo, trocando o sinal. Então, raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3, perfeito, raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3. Então, isso aqui para a gente fica como, 5 que multiplica a raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3 sobre, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Perfeito, Então, isso aqui fica, 5 vezes a raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3, tudo sobre, raiz quadrada de 2 ao quadrado fica 2, menos 2 ao quadrado, 4 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, dá 3, então fica 12. Então, aqui, eu tenho 5 que multiplica a raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3 sobre menos 10. Então, aqui dá para simplificar por 5.
Aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, eu vou trazer o menos para frente, ó. Menos a raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3, tudo sobre 2. Beleza. Essa outra parte eu vou chamar de B. Então, B fica sendo 2 sobre a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 2. Da mesma forma, ó, o fator racionalizante, ó, vai ser eu pegar a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2. Em cima e embaixo, ó, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Então, isso aqui fica 2 vezes a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ó. Então, isso aqui dá 2 vezes a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2. E embaixo, ó, eu vou cancelar as raízes, né? Ó. Então, vai ficar 3 menos 2, que dá 1. Então, eu posso deixar assim, né? Ó, dessa maneira. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Essa parte toda eu vou chamar de um certo C. Tá bom? Então, o C para mim, ó, é A mais B. Então, ficou menos, aí aqui, ó, raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3. Tudo sobre 2. E aqui, ó, mais 2, que multiplica a raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Tudo bem? Beleza, né? Então, aqui, ó, se eu tirar o MMC, ó, vai ser o próprio 2, porque aqui subtende que tenha 1. Então, vai ficar como, ó? 2 por 2 dá 1. Então, vai ficar menos, aí, ó, raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3. E aqui mais, ó, 2 por 1, 2 vezes 2, 4. 4 que multiplica a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2. Então, aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter, ó, menos a raiz quadrada de 2, menos 2 raiz quadrada de 3, mais 4 raiz quadrada de 3, né? Aplicando a distributiva aqui, ó, mais 4 raiz de 2, tudo sobre 2. Então, isso aqui vai ficar quanto, ó? Vai ficar, no caso, nós vamos ter, ó, nós vamos ter mais 3 raiz de 2, mais 2 raiz de 3, tudo sobre 2. Tá bom? Beleza. E aí, ó, eu passo a ter o seguinte: 3 sobre 2 raiz de 3 menos raiz de x, mais 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 sobre 2 igual a 0. Portanto, se eu pegar, ó, 3
sobre 2 raiz de 3 menos a raiz de x, isso vai ser igual, ó, a menos, aí eu vou colocar aqui, ó, 3 raiz de 2, vou mudar a ordem aqui, vou botar 2 raiz de 3, mais 3 raiz de 2. Tudo sobre 2. Beleza? Então, veja bem. Aqui nos finalmente, o que é que você vai fazer? Ó? Eu vou pegar, ó, e fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui, ó, esse 3 eu vou multiplicar com esse 2, então aqui vai ficar 1. 1 sobre 2 raiz de 3 menos a raiz de x, igual, ó, a menos, aí 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 2 sobre 6. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Se eu fizer o processo inverso, ó, vou puxar a setinha aqui para cá. Pronto, então, ó, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre 2 raiz de 3 menos a raiz de x, beleza? Igual a menos, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, ó, o 2 raiz de 3 mais o 3 raiz de 2 e vou multiplicar aqui, ó, por 2 raiz de 3 menos 3 raiz de 2 sobre, tá, ó, aqui tem um vezes, né? Aí aqui eu tenho 6 que multiplica, ó, 2 raiz de 3 menos 3 raiz de 2, tá bom? Olha só que interessante, né? Ó, eu passo a ter, ó, 1 sobre 2 raiz de 3 menos a raiz de x. E aqui, ó, vai ficar menos, ó, o quadrado do primeiro. Então, vai ficar 2 raiz de 3 ao quadrado dá 12. Então, fica 12 menos, ó, o quadrado do segundo, que é 3 raiz de 2 ao quadrado. Então, dá menos 18. Beleza? Pronto, ó. E aqui embaixo, eu vou ter 6 que multiplica 2 raiz de 3 menos 3 raiz de 2. E aí, nesse momento, ó, em cima vai dar, ó, tem esse menos aqui, então vai dar menos 6 com menos 6 dá mais 6. Aí eu vou cortar, ó, isso aqui com esse 6. E aí fica 1. Então, se eu fizer uma comparação, ó, sobrou 2 raiz de 3 menos a raiz quadrada de x é igual a 2 raiz de 3 menos 3 raiz de 2. Ó. O que é que eu tenho? Ó? Eu posso cancelar e aí a raiz de x é igual a 3 raiz de 2. Se eu elevar ao quadrado ambos os membros, ó, eu vou concluir que o x é igual a 18. Ó. Beleza? Contemplando o item A. Então, com isso, chegamos ao final de uma belíssima questão. Espero que você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Lembrando que todos os dias tem questão nova no canal. Juntos somos fortes.
E você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e vamos juntos nessa viagem da matemática. Beleza? Muito obrigado, sucesso total e até o nosso próximo encontro. Sucesso! Valeu!